Olá pessoal, então hoje nós vamos falar de utilização, né, operação do permeâmetro de Guelph, tá? Esse é um equipamento utilizado, né, para determinação da quantidade hidráulica do solo. Ele é utilizado em várias áreas do conhecimento, como agronomia, né, engenharia ambiental, engenharia civil. Então, vários projetos de irrigação, drenagem, canais, aterros sanitários, ele é utilizado. Então, a gente determina a quantidade hidráulica, que é uma variável de percolação da água, né? Ela mede a maior ou menor percolação da água em um determinado solo. Tá? Depois a gente vai ver que isso é muito importante para a determinação de vários outros parâmetros, tá certo? Então aqui, esse equipamento ele vem em dois cases, né? Tem um case que tem o permeâmetro propriamente dito e o outro case que vem os trados que são importantes para a gente fazer o poço de sondagem, porque esse permeâmetro de Guelph é um permeâmetro de poço, né, de sondagem, né, de carga hidráulica constante, tá certo? Então, o elemento principal desse equipamento é o frasco de Mariotti, ok? O que é importante antes de utilizar esse equipamento? É sempre ter uma orientação técnica antes, né, de manuseá-lo, né, porque é importante, né, ele é um equipamento não tão barato e é preciso ter cuidados na hora de no manuseio, segurança. Então é importante ter alguém para orientar na montagem e instalação para que não danifique o equipamento. A primeira etapa é a preparação do poço de sondagem. Tá certo? A gente vai utilizar o trado, né, com essas três pontas. Né? Primeiramente a gente utiliza o trado holandês para fazer a perfuração até a determinada profundidade. Depois do holandês a gente vai usar o trado caneco e depois a gente usa a escova, né? Sempre trocando as pontas. A profundidade depende da finalidade do estudo. Né? Esse equipamento ele pode ir a princípio a 75 centímetros, até 75 centímetros, mas com uma extensão de até mais 75 centímetros. Né? Então a capacidade máxima aí de profundidade é 1,5 m. Aqui a gente vai trabalhar com 20 centímetros. Né? A gente vai fazer uma profundidade de 20 centímetros, né, para terminar a quantidade de hidráulica nesse ponto. Tá? Então primeiramente a gente vai fazer a perfuração com o trado holandês. Ok, então após a utilização, perfuração com o trado holandês, a gente troca a ponta, né, do holandês para o de caneco. Né? Qual é a função desse trado aqui? Esse aqui é de perfuração, esse aqui é de modelar para ficar meio uniforme o diâmetro. Né? Então o diâmetro aqui é 64 milímetros, né? Então esse diâmetro vai ser importante na hora de fazer o cálculo da quantidade hidráulica. A gente precisa do diâmetro do poço, né, de sondagem que a gente está fazendo aqui. Então esse diâmetro já é conhecido, 64 milímetros. Então a gente vai usar ele agora para modelar, para ficar um poço, né, cilíndrico, no formato cilíndrico OPEN, nesse formato cilíndrico. Então, após a perfuração do poço de sondagem com o trado holandês, né, que o objetivo do trado holandês é só fazer essa perfuração inicial, né, a gente vai trocar a ponta do trado por um trado de caneco. Qual é o objetivo desse trado de caneco? É ele moldar no formato cilíndrico, no formato de um poço mesmo, com um diâmetro conhecido, para a gente poder depois fazer o cálculo da quantidade hidráulica com esse diâmetro de 64 milímetros. Então a gente troca a ponta. Então pessoal, o que acontece aqui, né? Quando ele está fazendo esse formato aqui, ele está selando a superfície, né, do poço.
Então, quando a perfuração com o trado caneco, né, há essa selagem e isso impediria a percolação da água, né, que não é o nosso objetivo. A gente quer medir justamente isso, essa movimentação. Então é preciso fazer um outro procedimento, que é utilizar a escova para poder tirar essa selagem, fazer o ensaio, tá certo? Então a gente vai para a terceira etapa do poço de sondagem, que é justamente a troca da ponta. Então, você faz o movimento umas 3 vezes para baixo, girando, tá? Aí você puxa girando até o final. Aí você pode fazer novamente, se quiser fazer um novo procedimento. Ok, então, terminada essa fase, né, o poço de sondagem está preparado para que possa ser instalado agora o permeâmetro de Guelph sobre o poço, né, para que possa começar o ensaio. Bom pessoal, continuando o processo de instalação do permeâmetro, né, depois da montagem do poço de sondagem, a gente monta o permeâmetro, né? Então o permeâmetro é formado por uma base que é o tripé e o depósito em cima do tripé. Então a gente vai montar aqui primeiro o tripé para depois montar o permeâmetro. Então essa aqui é a base niveladora, tá? São as artes. Começando o mecanismo aqui de então é importante ele ficar na mesma altura aqui, né? Depois a gente vai regulando para poder ficar numa altura. Na verdade a altura tem que ser com base na profundidade que foi escolhida também, né? Que foi 20 centímetros. Perfeito. Então tripé montado, né? Então a ideia é ficar aqui no centro do poço de sondagem, tá certo? A base niveladora, tá certo? E agora a gente vai preparar, montar permeâmetro. Então pessoal, após a preparação do tripé, né, você posiciona ele no centro, tá? Ele tem que ficar aqui no centro do poço de sondagem. Então essa altura aqui você pode regular, né? E isso vai depender de qual a profundidade foi feita do poço, né? Se foi, no caso aqui foi 20 centímetros. Então depois a gente vai pegar o permeâmetro e vai colocar ele aqui e a gente vai poder regular essa altura para poder se ajustar ao tamanho do poço. Ok? Então pessoal, depois da montagem do tripé, a gente vai montar o conjunto, né? Do permeâmetro, que esse aqui é o depósito, tá certo? Então ele tem um depósito, tem um tubo externo e um tubo interno, tá? Esse aqui é o conjunto distribuidor e esse aqui é o conjunto de estancamento, tá certo? Então primeiramente a gente vai unir o depósito ao conjunto de estancamento, tá? Então aqui ele tem essas uniões aqui, tá? Para poder ligar o tubo interno. Então esse tubo aqui, ó, que passa internamente aqui do depósito, esse tubo, eu vou ligar esse tubo a esse tubo, né? Que é esse aqui é o conjunto, né? Esses dois tubos que é o conjunto de estancamento. Então eu só ligo aqui, né? Posso colocar até o final aqui para poder ficar melhor aqui, tá certo? E só faço a união aqui, beleza? Então conjunto de estancamento junto com o depósito. Aí, então, após a união do conjunto de estancamento com o conjunto do depósito, né, a gente vai instalar o conjunto de distribuição, né? Então esse aqui é o conjunto de distribuição. Então primeiro eu coloco a base niveladora nesse tubo de distribuição, certo? Então dou uma folguinha aqui para poder encaixar aqui no depósito, né? Aí eu uno aqui todas as partes, certo? Fazer um pouco de força aqui. Perfeito. Então, após essa montagem dos três conjuntos aqui, depósito, conjunto de distribuição, conjunto de estancamento, eu coloco aqui junto ao tripé. Aí aqui existe um grande detalhe.
isso aqui tem que ficar rente ao chão, tá certo? Só que não pode ficar com uma força, a força não pode estar aqui, certo? A força tem que estar no tripé, entendeu? Então tem que estar rente ao chão, mas um pouquinho levemente acima, mas a força tem que estar no tripé, porque não é isso aqui que vai suportar o permeâmetro, e sim o tripé que vai segurar todo o peso do permeâmetro. Então a gente tem que fazer essa medição aqui. Quando encostar lá, encostou? Encostou. Então, se encostou, a gente sobe um pouquinho e a gente vai ter que baixar essa base até aqui, porque o peso vai ter que estar no tripé, a distribuição. Tá certo? Ou então a gente levanta o tripé, né? Então acho que é melhor levantar o tripé aqui um pouco, que fica mais fácil. Perfeito. Ok. Montado parcialmente, ainda falta dois conjuntos aqui, que é vou colocar esse tubo graduado aqui em cima, que é isso é importante para medir a carga hidráulica, tá? Vou só pegar uma união aqui para conectar. Então, pessoal, após a montagem do tripé, do depósito, né, do conjunto de estancamento, de distribuição, né, você montou aqui o conjunto, o tubo graduado, né, ele está preparado, né, agora só falta colocar a água, né. Como é que a gente coloca a água? Primeiro eu tenho que me certificar de que o sistema está estancado, né, porque se eu colocar água sem o sistema estar estancado, né, a água já vai cair direto e eu não vou conseguir fazer o ensaio, né. Então, como eu falei lá no início, o princípio básico do permeâmetro de Guelph é o frasco de Mariotti, né? Que é esse princípio aqui, ó. Esse sistema, né? Quando você coloca ele aqui embaixo, né? Levanta, né? Você coloca lá embaixo, ele vai encostar lá o conjunto de estancamento, ele vai estancar. Então, quando eu colocar a água não vai sair, certo? A princípio, né? Então, depois que eu vou ter que acionar para a água poder sair. Então, esse é o princípio de Mariotti, ok? Então, me certifico de que está estancado o sistema e depois aqui eu vou para essa válvula do depósito. O que é a válvula do depósito? Né? Eu tenho aqui um tubo externo e um tubo interno. Então eu vou usar muito ou pouca água. Então se eu abrir a válvula aqui, ó, eu uso os tubos combinados. Então eu vou usar os dois tubos, o tubo interno e o tubo externo. Se eu fecho aqui a válvula, tá certo? Eu vou usar só um tubo, ok? Então, o que vai determinar se eu vou usar aberto ou fechado, né, combinado ou não? Isso também interfere lá nos cálculos, né, da quantidade hidráulica. É o tipo de solo, né? Se for um solo muito arenoso ou com muita permeabilidade, geralmente, né, bastante permeabilidade, muito macroporos, então eu vou usar muita água. Então eu tenho que usar necessariamente o tubo combinado, né, os tubos combinados, que é esse caso aqui. Esse solo aqui é um solo arenoso. Então eu vou precisar de um pouco mais de água, então eu preciso usar os tubos combinados, tá certo? Então eu defini aqui, eu estanquei o sistema, certo? Eu estanquei o sistema e decidi que vou usar combinado. E agora eu vou colocar a água, né? A água, eu vou pegar esse reservatório aqui, tá certo? Eu vou estar estancado aqui. Então, para eu fazer um ensaio básico, geralmente é necessário no mínimo, segundo esse equipamento aqui, que é o modelo da Ontec, eu preciso de no mínimo 3 litros de água, mas para tu poder fazer um ensaio mínimo, né? Mas o ideal é tu ter no máximo 10 litros aqui de água para tu poder fazer várias medições em um ponto, tá? Então aqui tem em torno de esse galão tem capacidade para 10 litros e a gente colocou aqui uns 8 litros, né? Que é o suficiente a gente fazer um ensaio aqui só para demonstração para vocês. Então tem esse tubo aqui, ó, que eu faço a conexão, né? Tá fechado aqui, então eu faço a conexão aqui. Tá certo? E aí eu vou conectar esse tubo no permeâmetro, né? Então é interessante que essas válvulas aqui estejam, né, abertas, né? Então a princípio eu posso colocar aqui o tubo, né, com a válvula fechada, então eu vou abrir. Então quando eu começar a colocar água, as duas válvulas têm que estar abertas, né? Essa aqui tem que estar aberta e essa aqui, porque se eu fechar, a água vai entrar e ela não vai entrar mais porque o ar não vai sair. Então eu tenho que deixar ela aberta para o ar sair, a água ir entrando e o ar saindo. Quando eu encher o tubo, aí eu fecho
essa válvula, né? Da mesma forma, quando eu encher, eu vou fechar aqui, aí eu vou tirar aqui, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Então, eu vou abrir aqui. Qual é o detalhe, né? A altura, essa altura tem que estar um pouco acima, né? Dessa válvula para poder a água subir, certo? Então, a gente coloca aqui um pouco acima no ombro e a água começa, tem que estar um pouco acima, né? E começa a encher. Então percebo que ele vai encher o tubo e está estancado o sistema. Então a água não está entrando ainda no solo. Não. Tá travado lá, né? Para a água poder começar a cair, ó. Então já começa a encher o depósito. Então percebo que a água não está infiltrando ainda, não está saindo, porque o sistema está estancado, tá certo? A água não está, então não começou o ensaio, a gente só está preparando aqui o permeâmetro, colocando ele com água, tá certo? Então, se vocês olharem lá embaixo, né, não tá saindo a água, não tem um poço formado ainda, né? Então aqui, ó, eu não preciso necessariamente encher o tubo, né? Isso depende de quantas medições eu vou fazer, se eu já tiver um prévio conhecimento da infiltração desse solo, né? Se eu achar que é uma área muito compactada, talvez não use muita água. Mas para garantir, né, é bom você encher até o nível 0 aqui, né? Encher todo o tubo para você ter segurança. Mas de qualquer forma, se você colocou uma quantidade de água e não deu, você estanca o sistema de novo e você consegue colocar mais água. Então perceba que esse tubo ele é graduado, né? Então quando estiver próximo do 0 aqui, a gente paralisa. Ok. Então, fecha aqui. A gente fecha aqui o depósito. Então, esse mecanismo aqui a gente já pode tirar aqui, né? Ó, não precisa ficar aqui, tá fechado. Ok? E aí, tá preparado para começar a fazer as leituras. Então, pessoal, após a montagem e instalação, né, do permeâmetro de Guelph, a gente vai começar a fazer as leituras, né, da infiltração. Então você precisa de uma caderneta de anotação, né, para você anotar os tempos e as medidas de infiltração, com alguns dados que depois eu vou passar para vocês, né. Então você tem que estar com uma caderneta, uma prancheta, uma caneta para poder anotar as medições, tá? Então o que você anota aqui? Você anota a profundidade do poço de sondagem, que no caso aqui a gente colocou 20 centímetros, né? Então isso é importante, porque isso é importante para o cálculo. O raio do poço, então já é um raio determinado, né? A gente falou lá no instalo, aqui era 64 milímetros ou 6,4 centímetros, então eu vou colocar aqui em milímetro, 64 milímetros, então isso já vem determinado, né? E você anota o tipo de solo, que isso é importante, você está analisando a quantidade hidráulica do solo. Nesse caso aqui a gente vai colocar uma classificação bem geral, né? Que é uma textura arenosa. Então, se você tiver uma análise mais detalhada, melhor ainda, certo? Então, outra coisa importante de se notar é se foi o tubo combinado ou interno que você está usando. No caso aqui, como é um solo arenoso que precisa um pouco mais de água, né? A gente vai usar o tubo combinado. Então, você anota, porque isso vai ser importante no cálculo da quantidade hidráulica, né? Para a gente saber qual foi o método. Então, tubo combinado, ok? Então, para você determinar a quantidade hidráulica, você precisa fazer 2 ensaios, né? Que é o ensaio de dupla carga, né? Você vai fazer, não vai fazer você pode fazer de simples carga, né? Você aplica uma carga hidráulica aqui, então você tem um conjunto de estancamento, você sobe isso aqui, ó, até 5 centímetros. Se eu determinar que o primeiro ensaio vai ser na carga hidráulica de 5 centímetros, então essa medida de 5 centímetros aqui vai ser a altura de água que o poço, né, vai subir, que a água vai subir, tá certo? Então eu subo até 5 centímetros,
aí vai subir lá quando eu tirar o sistema de estancamento. Aí eu faço o primeiro ensaio aqui, né? Vejo quanto está infiltrando por um determinado tempo. Então eu determino aqui, de 2 em 2 minutos, eu vou fazer a leitura e ver qual é o centímetro que está. Então eu marco aqui o ponto zero e com o cronômetro, né? Eu posso pegar um relógio, um celular, né? E vou marcando de 2 em 2 minutos. Então, deu 2 minutos, eu anoto a posição. Mais 2 minutos, eu anoto a posição. Isso na carga 5, né? Mais 2 minutos, eu anoto a posição e eu vou calculando aqui o quanto está infiltrando, né? Centímetro por segundo. Quando essa taxa de queda ficar constante, que a gente vai anotando aqui, quando eu repetir 3 vezes o valor da taxa de queda, né? Centímetro por minuto, aí eu paro o ensaio, eu digo que estabilizou. Eu termino o primeiro ensaio. Acabou o primeiro ensaio, aí eu estanco aqui e subo até 10 centímetros. Eu vou fazer um novo ensaio agora, só que numa carga hidráulica de 10 centímetros, tá certo? E aí a altura do poço de água, né, vai subir mais 5 centímetros, vai ficar 10 centímetros. E aí eu faço novamente o ensaio, né? Então eu anoto aqui, carga 5 centímetros, no caso aqui o segunda 10 centímetros, tá certo? Então esse valor ele é meio arbitrário, eu posso usar 6, 12, 10, 20, 12, 22, então é importante ter 2 cargas hidráulicas para a gente poder lá na fórmula fazer a média, né, e poder determinar a quantidade hidráulica e desse solo, tá certo? Então esse equipamento ele mede uma faixa de quantidade hidráulica, né, em torno de 5 vezes 10 a menos 2 centímetros por minuto a 1 vezes 10 menos 6 centímetros por segundo, né? Então essa é a faixa, né, que utiliza o permeâmetro de Guelph. Então pessoal, todo instalado o permeâmetro, né, colocada a água no depósito, né, a gente vai começar a fazer as leituras. Então você tem que, no primeiro ensaio, como eu falei anteriormente, a gente vai utilizar a carga hidráulica de 5 centímetros. Então aqui você vai destravar o sistema de estancamento, né? Então você vai subir aqui a tubulação, esse tubo, né, que é o sistema de estancamento, até 5 centímetros. Então isso aqui é um tubo graduado, ó, que te dá a medida, tá certo? Então você sobe aqui, ó, com esse medidor até 5 centímetros para a gente começar. Aí vai destravar o sistema de estancamento e vai começar a sair água embaixo, né, e vai formar o poço, né? O nível da água vai ficar exatamente a esses 5 centímetros. Então esses 5 centímetros representam a altura do nível da água do poço de sondagem, tá certo? Então o primeiro ensaio a 5 centímetros. Então você puxa aqui, ó, até 5 centímetros. Aí você observa que a água começa a cair, né? Se vocês observarem lá embaixo, já começa a sair a água e elevando a água até 5 centímetros também, certo? Então, nesse momento a gente deixa estabilizar um pouco, estabilizar o poço de sondagem, né, esse nível da água, para a gente poder começar as leituras, tá certo? Então você tem que ter um cronômetro para auxiliar aqui, tá certo? A planilha, né, uma caneta, ideal ter uma prancheta também de campo para a gente poder ter mais tranquilidade para anotações, tá? Então a gente vai escolher um tempo de 2 minutos. A cada 2 minutos a gente vai fazer a leitura e ver quantos centímetros está o nível da água, tá? Esse tempo também ele é a critério de quem está operando, né? Pode ser de 5 em 5 minutos, isso depende muito se você já tem um conhecimento prévio da condutividade hidráulica, da infiltração, na verdade, do solo, né? Mas a gente vai colocar aqui 2 minutos, o tempo, né, esse tempo de leitura, tá? Então a cada 2 minutos a gente vai fazer uma leitura. Então, já vem que está subindo um pouco essas bolhas, a gente tem que deixar um pouco estabilizar, né? Essas bolhas deixar ok. Então, estabilizado um pouco lá o nível da água, a gente vai anotar aqui. Eu posso escolher um valor aqui, né? Então tá 3,5. Então a gente começa agora, iniciando 3,5 a altura, né? Então a altura inicial 3,5, tá certo? Então eu vou colocar aqui o tempo total de 2 minutos, tá certo? E a gente vai observar como é que está essa infiltração. Então, o princípio básico, né, gente? Você vai fazendo a leitura a cada 2 minutos e quando estabilizar, quando tiver 3 leituras em que a taxa de queda
é igual, né? Iguala, fica constante, aí você termina o primeiro ensaio, ok? Então eu vou medir aqui agora, tá em torno de 5,5 a leitura, né? Então, se estava 3,5 e agora tá 5,5, aí eu faço o cálculo aqui da diferença. Então percorreu, né, ao nível da água 2 centímetros, porque 5,5 menos 3,5 dá 2, então 2 centímetros. E aí eu calculo a taxa de queda, que é 2 centímetros, né, dividido pelo tempo, que é 2 minutos. Então eu tenho aqui 1,0, né, centímetro por minuto. Então foi 1 centímetro a cada 2 minutos. Então eu calculei a taxa deu 1. Então agora está percorrendo mais os 2 minutos aqui, né? Daqui a 2 minutos de novo, a gente faz a leitura e vê qual é o valor da taxa. Então, pessoal, observe aqui na planilha, né, que está fazendo o primeiro ensaio aqui na carga hidráulica de 5, né? Eu estou fazendo aqui as medições, né? Faltam 10 segundos. Então vamos medir aqui agora o terceiro tempo. 7,2. Certo? Então agora eu vou calcular aqui. A diferença de 7,2 menos 5,5, que foi a última leitura, deu 1,7. Aí eu pego 1,7, divido por 2 minutos, deu 0,85 a taxa. Então a primeira vez deu 1, não foi a taxa? Agora deu 0,85. Então, ó, deu diferente. Então quando isso repetir foi igual 3 vezes, aí que a gente para o ensaio. Então, pessoal, depois de 16 minutos, né, de infiltração, a taxa de queda, né, estabilizou. Então, se vocês observarem aqui, eu já estagnei aqui para parar, né, que só é colocar para baixo o conjunto de estancamento. E aí, né, depois de 9 leituras, 16 minutos, né, a taxa ficou constante, ó, 0,85, 0,85, 0,85. Então, quando fica constante 3 vezes, eu paro o ensaio. Então agora eu vou fazer novamente o mesmo ensaio, só que aqui, ó, na carga de 10 centímetros, né? Como é que eu faço isso, né? Então, ao invés de colocar 5 centímetros, eu vou puxar o conjunto de estancamento até 10 centímetros. E aí o nível da água do poço vai aumentar de 5 para 10 centímetros. E aí eu começo o processo novamente, né? Então, vou colocar aqui, ó, vou puxar até 10 centímetros. Ok, né? Percebe que há uma certa, no início, uma infiltração maior, né? Porque vai encher o tanque até 10 centímetros, tá certo? Então a gente espera um pouco estabilizar para a montagem do tanque. Para a gente poder começar a leitura novamente, tá certo? Ok, ó, já dá para observar um pouco ali a água, o nível da água. Então a gente aguarda aqui um minutinho para começar a fazer o ensaio de novo. Então é preciso, a gente pode usar só um método, né, só o de método simples carga, o de 5 centímetros, e fazer o cálculo da quantidade hidráulica. Mas eu posso também fazer 2 vezes o ensaio, como se fosse uma repetição do ensaio, né, com uma carga diferente, e depois eu jogo numa forma para fazer essa correção e determinar a quantidade hidráulica dessa forma. Então, pessoal, fizemos o segundo ensaio na carga hidráulica de 10 centímetros, tá? Aí quando estabilizou aqui a taxa de queda, a gente parou o ensaio e a gente tem agora 2 medições, o primeiro ensaio e o segundo ensaio, certo? A gente leva esses dados agora para a planilha do Excel e pegando as fórmulas de determinação da quantidade hidráulica, a gente vai usar esses dados para a determinação da quantidade hidráulica desse solo aqui nessa profundidade de 20 centímetros. Então é isso, pessoal. Percebam que não é um equipamento muito difícil de utilização, ele é relativamente simples, tá certo? Então a gente espero que vocês tenham aproveitado aí, aprendido o máximo possível, tá? E a gente está à disposição para mais dúvidas, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.